Uma pessoa adulta tem em média 5 litros de sangue. Na aula de hoje eu vou te explicar como acontece o trajeto do sangue no sistema circulatório. Tudo isso depois da vinheta. Pois bem, meu pequeno gafanhoto e minha pequena gafanhota, aqui eu tenho o coração e eu tenho o pulmão. Geralmente, quando a gente vai estudar o trajeto do sangue no sistema circulatório, a gente trabalha com esses dois órgãos. O coração, que tem o papel de bombear o sangue, tá? E o pulmão, que é o órgão responsável por elaborar as trocas gasosas. E o sangue circula pelo coração e também passa pelo pulmão. Uma coisa importante que eu quero que você anote é o seguinte: o sistema circulatório de mamíferos em especial, no caso também de humanos, ele tem uma característica bem interessante. A circulação é dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. A circulação ela é completa, porque o sangue venoso não mistura com o sangue arterial. E a circulação é fechada porque o sangue percorre por dentro de vasos sanguíneos. Mas, Patrick, qual é a diferença de sangue venoso e sangue arterial? Sangue venoso só circula em veia? Sangue arterial só circula em artéria? Não, está errado. Não é essa a denominação para cada tipo de sangue, tá? O sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico, em dióxido de carbono, tá? Já o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. Patrick, da onde é que vem esse dióxido de carbono que meu corpo tem que liberar? Tem que excretar esse gás. Está vindo da onde? Do seu metabolismo, tá? Principalmente do seu metabolismo energético. E esse oxigênio que está entrando dentro do meu corpo, está entrando para quê? Para participar do metabolismo energético. Aí aqui fica uma dica de bioquímica. O oxigênio ele participa de qual processo metabólico? O oxigênio participa do processo de respiração celular, diga-se de passagem, na fase de cadeia respiratória, tá? O oxigênio acaba se ligando ao hidrogênio que foi coletado durante a oxidação da glicose e a união de oxigênio com o hidrogênio acaba formando a água. E essa quebra da molécula de glicose libera muito dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono tem que ser eliminado, tá? Então, como acontece essa captura de oxigênio e como acontece essa eliminação do dióxido de carbono? Então, vem para cá. Olha só. Para poder o sangue chegar no coração, ele pode percorrer 2 vasos, ou a veia cava inferior ou a veia cava superior. E ambas vão desembocar numa mesma cavidade, uma cavidade que nós chamamos de átrio direito, que aqui eu coloquei como AD, tá? Então o sangue ele entra dentro do átrio direito. Do átrio direito, o sangue ele precisa ir para o ventrículo direito. Para que isso seja possível, ele passa por dentro de uma válvula que nós chamamos de válvula tricúspide. Alguns livros já utilizam outra nomenclatura. Aqui eu vou utilizar o nome antigo, tá? Que é válvula tricúspide. E o sangue, que até então é venoso, por que é venoso? Porque é um sangue rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. Então, o que acontece aqui? O sangue passa pelo átrio direito e vai para o ventrículo direito. Patrick, ele precisa passar pelo coração por quê? Por que ele não vai direto para o pulmão, por exemplo? Porque não tem pressão suficiente, tá? Então, o sangue precisa passar pelo coração para que ele possa ser bombeado e chegue lá no pulmão. Então, do ventrículo direito, o sangue desemboca na artéria pulmonar. Aí é que vem uma coisa interessante. Nem toda artéria transporta sangue arterial. Nesse exemplo aqui, a artéria pulmonar está transportando sangue venoso, ou seja, um sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Olha que interessante, isso adora perguntar em prova, tá? Qual é o nome da artéria que transporta sangue venoso? Marca lá a opção artéria pulmonar. Beleza? Então o sangue vai aqui pela essa artéria pulmonar
e vai para esse órgão aqui maravilhoso que é o pulmão. Pulmão, que é basicamente uma ramificação de brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. E é no alvéolo pulmonar que acontece um processo chamado de hematose. O que seria a hematose? Seria a troca de gases que acontece no pulmão, a nível de alvéolo pulmonar. Essa troca aqui acontece por difusão, tá? Ou seja, sai do meio mais concentrado e vai para o meio menos concentrado. E o que a gente percebe aqui? Que o oxigênio, por difusão, ele entra dentro do vaso, tá? Que no caso seria um capilar. E o dióxido de carbono sai do capilar e vai para o alvéolo pulmonar, ocorrendo, portanto, essa troca gasosa. Então, o que é que vai acontecer? O sangue que vinha rico em dióxido de carbono passa a ser pobre em dióxido de carbono. O sangue que vinha pobre em oxigênio passa a ser rico em oxigênio, mudando, é claro, de sangue venoso para sangue arterial, tá? Então, quando passa pelo alvéolo, o sangue deixa de ser venoso e se torna sangue arterial. E do pulmão, tá? O sangue retorna para o coração, para poder ser bombeado e levar o sangue para o resto do corpo. Meu filho, mais fácil do que isso é o like que você vai deixar aqui nesse vídeo, tá? Não paga, é de graça, tá? Então deixa o like aqui. Então olha só, veia pulmonar. Uma veia que está transportando sangue arterial, ou seja, um sangue rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono, tá? E ele vem para o átrio esquerdo, passa por uma válvula chamada de válvula bicúspide e em seguida vai para o ventrículo esquerdo, onde é desembocado em uma artéria aorta, que tem uma pressão muito grande, vai ser muito importante para que o sangue seja bombeado para o seu corpo, tá? Lembra também o seguinte, que o coração ele tem movimentação involuntária. Temos aqui o miocárdio, que é a musculatura do coração, que tem nomes para suas contrações, tá? A contração do coração se chama sístole e o relaxamento se chama diástole. Então eu tenho a sístole e a diástole. E seu coração fica bombeando, batendo o tempo todo para poder o sangue ficar circulando por dentro dele. Então, literalmente é isso que acontece no sistema circulatório a nível de circulação, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desta dica. Deixa aqui qualquer dúvida que você porventura tenha, que eu faço questão de respondê-la. E claro, compartilhe esse vídeo aí no grupo da escola, no grupo da faculdade, para outras pessoas ficarem por dentro de como acontece o transporte de sangue pelo corpo, o trajeto do sangue pelo pulmão e pelo coração, tá? Eu me chamo Patrick Gomes, foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!